de Natal, a Rádio da Família. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje, 12 de janeiro de 2025. Eu sou Luísa Gualberto e vamos ficar juntos até às 11 da manhã. E hoje, no nosso programa, vamos conversar com a psicóloga Juliana Minotti, ela que é autora do livro Lá na Terra do Contrário. É um livro que é publicado pela Paulinas e vamos conversar sobre esse livro e também sobre esse assunto que é abordado na obra. A gente já deseja desde já boas-vindas a Juliana. Seja bem-vinda aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Para nós também, Juliana, é um prazer recebê-la aqui na Rural de Natal FM. E para começar aqui essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é Juliana. Muito bem, então eu sou psicóloga, já atuo na área há mais de 15 anos, também sou casada, tenho 4 filhos, um no céu, a Maju, o Léo, o Lucas e meu Miguelzinho, que mora lá no céu. E atuo, já nesse período com pessoas com transtornos de ansiedade, principalmente, e também muitas famílias, Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala também de contexto familiar, Hoje em dia, muitas crianças, adolescentes já vêm apresentando essa dificuldade, e nós percebemos que tem muito a ver com este contexto familiar, Então, a historinha, ela também nasceu com este intuito de ajudar as famílias a terem um olhar diferente, uma perspectiva diferente para os próprios filhos, e os filhos para os pais. Muito bem, Juliana. E aí, para introduzir esse nosso tema, não é, que você já falou aí, eu queria que você falasse sobre o porquê lançar esse livro, que é inspirado, inclusive, na música do Padre Zezinho, que tem o mesmo nome, Lá na Terra do Contrário. Sim, eu sou uma pessoa um tanto nostálgica, e as músicas do Padre Zezinho fizeram parte da minha história, da minha infância, e não tinha como eu não trazer isso para a realidade dos meus filhos. Então, desde que eles eram pequeninos, eu trouxe as músicas do Padre Zezinho, e foi justamente neste contexto de relembrar das músicas que a historinha nasceu, com inspiração da música Lá na Terra do Contrário. E do que trata esse livro? Então, o livro fala de uma menina, que é a mais velha de uma família com 4 filhos, relembrando aí até mesmo o meu contexto familiar, e ela se sente um tanto deslocada, como se ela não se encontrasse. E ela era uma menina muito esperta, e ela questionava muitas coisas, o que nós vemos como um contexto muito comum nas famílias, as crianças cada vez mais procurando ser este protagonista, já desde cedo, exercer a sua identidade e a sua presença no contexto familiar. Muitos dos sofrimentos das crianças e dos adolescentes é justamente de não se encontrar neste contexto familiar, não se sentir parte. Então, a história fala um pouco disso, de uma menina que como se ela se sentisse deslocada deste contexto. E aí ela generaliza, como se ela não se encontrasse em nenhum lugar no mundo. E ela começa a questionar, e ela conhecia a música Lá na Terra do Contrário, e a partir disso ela tem uma ideia de fugir para a Terra do Contrário. E é um grande desafio, porque ela não consegue encontrar o caminho, E ela encontra esse caminho na sua imaginação, nos seus sonhos. E é uma forma, é uma estratégia que ela encontra para se conectar com a própria família. Então, a historinha, ela acontece mais ou menos neste contexto. Então, ela busca a sua felicidade. Será que está na Terra do Contrário, onde nada tem nome, onde tudo pode ser do jeito que eu desejar? Ou ela realmente encontra essa felicidade nas coisas comuns do dia a dia, só que de um modo
ordenado, né, de um modo que deveria ser. Então, na bagunça, no cotidiano, nas atividades, nos compromissos, nas responsabilidades, muitas vezes a gente se perde, né, uns dos outros. E a gente percebe que essa obra, ela é bem atual, não só do lançamento, né, porque foi lançada no ano passado, não é isso? Sim. Mas também da temática, né, porque hoje a nossa sociedade, ela vive muito nisso, né, assim, da ansiedade, dessa alta performance, né, eu acho que até das próprias crianças elas já são exigidas desde muito cedo, né, a entrarem, digamos assim, nessa rotina do mundo atual, que é um mundo muito complexo, né? Sim, com certeza. Então, nós vivemos um mundo materialista, né, e em que o protagonista é a matéria, né? Então, muitas vezes se deixa perder este olhar para a pessoa, né? Então, a ideia até da história é ajudar a reconectar as pessoas umas com as outras, né? E olhar além, né, daquilo que realmente, do contexto em que está se vivendo. Nós somos convocados, né, para sermos protagonistas em qual sentido, né? Eu gosto muito de um autor chamado Viktor Frankl, e ele sempre dizia que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolher a sua atitude em cada circunstância da vida, né? E para que a gente possa exercer essa liberdade, a gente precisa estar consciente, né? Consciente de nós mesmos, consciente das nossas responsabilidades e principalmente daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, que muitas vezes são aqueles que sofrem, né? Por ter essa intimidade, essa proximidade, muitas vezes são os que são negligenciados. Muitas vezes a gente dá atenção para quem está no portão de fora de casa, né? É muito fácil ser caridoso com alguém que bate a nossa porta, né? Porém, é tão difícil a gente ser caridoso com aquele que convive com a gente todos os dias, né? Então, a história, aprofundando isso, traz também essa propósito desse olhar para o outro, né? Então, não é uma crítica para os pais, e também não é uma crítica para as crianças, mas é um convite para que um olhe para o outro e veja realmente, né, de um modo sensível, né, e autêntico, verdadeiro, né, quem é esse que está à minha frente, que tem as suas necessidades, que tem as suas demandas, né, que demanda de uma atenção que é única, né? Cada um de nós temos a nossa personalidade, que nos torna únicos, né? Então, a história ela traz esse convite mesmo, porque veja, num contexto cultural em que tudo se torna virtual, né? Então, o que deveria aproximar, e aproxima mesmo, né? Poxa, olha só, nós estamos tão distantes e estamos aqui conversando, mas ao mesmo tempo nos distancia daqueles que estão tão perto de nós, né? Então, nós devemos estar atentos a esses movimentos do nosso cotidiano. É verdade, eu acredito até que esse livro, ele não é somente para crianças, né? Porque, assim, embora seja um livro infantil, né, com a linguagem mais voltada às crianças, mas eu acho que é um livro para toda a família, né? Com certeza, a ideia é justamente essa. Me perguntam, para qual idade? Eu falei, olha, todas as idades, né? Todas as idades. Porque muito a linguagem lúdica, ela encontra o seu caminho, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de compreender, né, isso que nós estamos conversando aqui, né, algumas verdades, alguns conceitos. Às vezes é difícil tocar isso. Então, na linguagem lúdica, fica mais fácil das pessoas realmente se envolverem e se conectarem com esse conceito, né? Não vou chamar isso de ideia, né? Porque a gente podia puxar isso para uma ideologia, e não é, né? Eu trago como uma verdade fundamental, que a família é, de fato, a essência, né, da sociedade. Né? A família é a essência da sociedade, não no âmbito ideológico, mas no âmbito mesmo
de verdade, de fundamento, né? Então, certamente é uma história que pode ser usada por famílias, por profissionais que trabalham com crianças, educadores e também psicoterapeutas. Então, a ideia é que seja, assim, um público bastante amplo que possa aproveitar essa historinha de várias formas. Juliana, você vai continuar aqui com a gente, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o Aprendendo com a Igreja aqui na Rural de Natal FM. Rural de Natal FM, a rádio da família. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 12 de janeiro de 2024. Hoje estamos conversando com a psicóloga Juliana Minotti sobre o livro de sua autoria, Lá na Terra do Contrário. E antes da gente dar sequência aqui ao nosso programa, eu quero dizer a você que nos ouve neste momento que com a sua ajuda no Clube do Ouvinte, a gente consegue espalhar fé, amor e esperança. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 991945772. 991945772. Você pode se associar, se tornar um associado aqui do Clube do Ouvinte e tornar-se parte dessa missão. E agora, retomando aqui a conversa com Juliana, Juliana, esse livro, ele aborda, como você já falou no primeiro bloco, né, essas questões relacionadas à educação emocional das crianças, né? E aí, como é que os pais e as famílias, em geral, elas podem lidar com essa temática, né? Já que a gente vive nesse mundo, como a gente já falou no primeiro bloco, né, assim, de tantas demandas, né, de tantas exigências. Veja, é um grande desafio, porque a nossa sociedade atual, ela valoriza muito o âmbito afetivo. Então, nós vemos nas escolas livros inteiros que falam sobre educação emocional da criança. Mas a base de toda a personalidade deve ser o autoconhecimento, que vai além do âmbito afetivo, né? Eu tenho um outro livro, que é meu primeiro livro, que chama Descobrindo o Meu Temperamento. Né? O tema dos temperamentos é um tema bastante interessante e importante, já uma ciência milenar, né, que começou lá com Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, e muito utilizado pelas comunidades, especialmente as comunidades cristãs, como base de uma boa convivência dentro da comunidade, né? Então, como os pais, então eu, como trabalho com orientação familiar também, um dos primeiros âmbitos que eu atuo é justamente ajudar essa família a descobrir, né, quem eu sou neste âmbito familiar. Então, a família é um núcleo, porém, esse núcleo, ele existe ali pessoas que têm a sua própria personalidade. E muitas vezes isso é um grande conflito, um grande desafio, né? Então, eu tenho, né, aqui 3 crianças, cada um com um temperamento totalmente diferente um do outro, né? Se eu não tivesse este conhecimento, certamente eu teria grande dificuldade em lidar com a educação dos meus filhos. Por quê? A educação, ela não pode ser uma regrinha básica para ser aplicada a todas as crianças. Né? Muita gente escuta assim, eu não sei o que eu fiz de errado, eu eduquei todos os meus filhos exatamente do mesmo jeito. Pronto, descobrimos onde foi o erro. Não dá para a gente educar as crianças do mesmo jeito. É preciso criatividade, é preciso conhecimento. Ju, mas tem aquelas famílias mais simples que têm dificuldade. Poxa, mas esse é um tipo de conhecimento que, se é divulgado, ele é extremamente acessível ao conhecimento de todas as pessoas, né? Depois, se tiver interesse, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre os temperamentos, né? Que é um tema muito interessante, que as pessoas tendem a ter bastante curiosidade, porque elas realmente se identificam e identificam as pessoas com quem elas convivem, marido, filhos, colegas de trabalho. E a partir deste conhecimento, que vamos considerar que o nosso temperamento é a parte mais baixa da nossa personalidade.
é aquilo que não muda, né? Eu nasço de uma forma e morro desse mesmo temperamento, porém eu tenho o desafio de aprimorar esse temperamento no decorrer da minha vida. E eu preciso ajudar os meus filhos a desenvolver neles as virtudes próprias de cada temperamento, né? Então, qual é o desafio da família? Buscar cada vez mais este conhecimento sobre educação, não somente uma educação, isso é importante, que impeça o sofrimento dos filhos. Isso me angustia um pouco quando muitas vezes vem uma proposta de educação que não deixa os filhos sofrerem, né? E é um desejo, poxa vida, eu sou mãe, como é ruim, como é angustiante ver nossos filhos sofrerem, né? É claro que eu estou dizendo aqui um sofrimento típico da vida, né? Não que eu vá impor um sofrimento, né, inapropriado para a criança, não é disso que eu estou dizendo, mas todos nós passamos por fases de desenvolvimento, e essas fases de desenvolvimento, elas são extremamente desconfortáveis e causam, sim, sofrimentos, frustrações, angústias, e os nossos filhos precisam passar por essas fases para que eles possam amadurecer. Então, os pais precisam, primeiro, eles terem uma segurança da própria personalidade, da própria maturidade, até para compreender essa fase que a criança está, né, passando. Eu dou um exemplo pessoal. Minha filha, o ano passado, ano retrasado, mudei de escola, né, por necessidade e tal, de adaptação, e ela foi muito desafiador para ela, né, uma nova turma, colegas totalmente diferentes, né, uma realidade escolar diferente. Foi um ano muito sofrido para minha filha, mas um ano extremamente necessário para o amadurecimento da personalidade dela, né? Então, muitos pais fariam o quê? Não, vamos voltar, né, para a escola anterior. Não, eu preciso evitar. Não posso evitar, ela precisa enfrentar. É isso que vai forjar o caráter dos nossos filhos. Nós precisamos o quê? Dar ferramentas para que eles sejam capazes de passar por essas fases, né, da melhor forma possível. Então, o grande desafio da família de hoje é que os pais querem facilitar, né? E na educação não tem atalho, né? Não tem atalho. Nós precisamos enfrentar cada um dos desafios para que essa personalidade realmente seja forjada, né, e seja uma personalidade forte para enfrentar os intempéries da vida. Pois é, isso que você falou, né, sobre essa questão dos pais quererem que os filhos não sofram, né, aí acaba que as crianças, a gente percebe mais essa fragilidade neles, né, tanto é que os nascidos, né, mais recentes, né, são crianças mais frágeis, né, e realmente acho que vem disso, você falou, né, os pais ficam nessa de tentar evitar esse sofrimento que é inerente ao nosso desenvolvimento, né? Só que sofrer essas questões, né, são importantes para que a gente seja um adulto maduro, né? Enfim, né? Com todas as características próprias daquela pessoa. E aí, Juliana, como você falou sobre essa questão dos temperamentos, eu queria aproveitar que você também falasse aqui para nós, né, sobre quais temperamentos, né, fazem parte, né, da nossa essência como ser humano. Então, basicamente, são 4 temperamentos. Cada um dos temperamentos tem o elemento da natureza como simbologia. Então, Hipócrates, veja, ele é o pai da medicina. Naquela época, qual era, né, a tecnologia que tinha para curar as pessoas? Era a observação, a nossa capacidade humana de observar, né? Toda a criação, toda a criatividade, tudo aquilo que nós desenvolvemos se inicia a partir da observação, de uma necessidade, né, que se apresenta. Então, Hipócrates começou a perceber alguns padrões com os pacientes que chegavam com determinadas demandas, e ele percebeu que aquilo se relacionava a um traço da personalidade daquelas pessoas, né? Então, ele ligou isso às substâncias do corpo, né? Então, por exemplo, o colérico,
ele relacionou a bilis amarela, o melancólico a bilis negra, o fleumático a fleuma e o sanguíneo ao sangue, né? Então, ele fazia ali os tratamentos baseados nesses 4 elementos. Mais para frente, né, Galeno também, ele era um médico dos gladiadores, usou e aprimorou essa teoria dos temperamentos, né? E isso foi passando nesses anos todos, e chegou-se uma simbologia dos 4 elementos da natureza, né? Que é a terra, o ar, a água e o fogo. Então, a partir desses 4 elementos, a gente consegue identificar por essas características os temperamentos. Então, os temperamentos, eles se separam em quentes e frios, úmidos e secos, né? Então, um colérico e um sanguíneo são temperamentos quentes, expansivos, são pessoas que têm facilidade de se relacionar, pessoas que têm uma presença, então elas chegam, as pessoas percebem a presença, ela tem uma energia, né? Tem uma energia também no movimento, são pessoas de respostas rápidas, né? De ação, né? São pessoas de ação, ou até mesmo de impulsividade. O sanguíneo, ele é quente e úmido, né? A umidade, ela traz a essência da água, que é a questão da flexibilidade. Então, são pessoas mais fáceis de lidar, pessoas mais agradáveis de estar na presença, né? Então, o sanguíneo, ele é o ar, ele é quente e úmido. Então, ele tem essa expansividade e não tem limite, o ar não encontra limite, né? Se você pega um ambiente em vácuo, você faz um pequeno furinho, né? Ele vai se encher de ar rapidamente, porque o ar, ele não encontra limite. Então, muitas pessoas sanguíneas são impulsivas, são faladeiras, elas gostam de conversar, elas se intrometem, elas são, às vezes, inoportunas, fazem brincadeiras, piadas, né? São a alegria da festa. Só que as pessoas gostam de dançar, gostam, né? E são tidas, muitas vezes, com TDAH, porque são pessoas esquecidas, são pessoas, né, que estão muito para a ação e não tanto para a reflexão. Já o colérico, que também é quente, tem essa expansividade, tem essa presença, mas ele é seco. Diferente da água, a terra, né, o elemento da terra, traz essa inflexibilidade, essa rigidez, esse 8 ou 80. Né? Então, é uma pessoa mais rígida, uma pessoa mais pontual. Então, o elemento do colérico é o fogo. Né? O fogo, ele ilumina, é o líder nato colérico. Né? É aquele que está à frente, que leva as pessoas junto dele. Porém, ele pode ser uma autoridade que faz crescer a comunidade, ou ele pode ser uma autoridade que destrói tudo, né? Assim como o fogo pode ser usado numa lareira para aquecer o ambiente, ele também pode incendiar e destruir tudo. Né? Então, por isso também esse trabalho com as virtudes, né? E o cuidado com os pontos negativos de cada temperamento, né? Já os outros 2 temperamentos são frios, que é o fleumático e o melancólico. E aí é a água e a terra, são os elementos próprios, né? Então, a água, ela é fria e úmida. Então, o fleumático é aquela pessoa que evita conflitos, geralmente é a pacificadora, é aquela pessoa que também tem facilidade de fazer amizade, mas ela é mais quieta, em comparação com o sanguíneo, que é bastante intenso. O fleumático é mais quieto e mais observador, ele é mais analítico, né? Ele pode ser tido mais para um preguiçoso. Algumas pessoas falam assim, é preguiçoso. Mas não é que ele é preguiçoso. Ele precisa encontrar um sentido para direcionar a sua ação. Como ele é bem flexível, né, o seu elemento, então ele precisa encontrar um propósito. Encontrando esse propósito, né, ninguém mais segura esse fleumático, né? E também tem o melancólico, que é o elemento próprio da terra, né? E aí o melancólico é frio e seco. Então, aquilo que o colérico é para fora, o melancólico é para dentro. Então, é uma pessoa extremamente introspectiva, os pensamentos são muito intensos, autocrítico,
né, o colérico faz crítica aos outros, né? Eu falo, Sartre era um colérico, ele dizia, né, o inferno são os outros, é uma frase típica do colérico, o inferno são os outros, todos os problemas do mundo causados pelos outros. O melancólico é o contrário, o problema do mundo sou eu, né? Então, eu que sou errado, nossa, aquela pessoa tá estranha, eu fiz alguma coisa de errado, né? Então ele tem essa percepção, essa sensibilidade, e é uma pessoa de muita responsabilidade. Ele tende a absorver, né, como a terra, que suporta, que sustenta. Então, o melancólico na família é aquele que vai tentar sustentar, que vai ser, né, as estruturas, trazer as estruturas mesmo fundamentais dessa família, né? Então, olha só que interessante. Aqui na minha casa eu tenho todos os temperamentos, né? Meu marido é fleumático, eu sou melancólica, minha filha é sanguínea, meu filho colérico e o menorzinho, ele é pequenininho ainda, mas eu acredito que ele seja um melancólico também. E é um grande desafio lidar com todos esses temperamentos no mesmo ambiente. Porém, com este olhar, é possível e traz muita facilidade, né, nessa dinâmica educacional e de relacionamento. Então, é um tema, assim, que realmente vale muito a pena aprofundar. Sem dúvida, Juliana. Antes da gente ir para o intervalo, uma pessoa ela pode ter mais de um temperamento, ser mais forte em um, mas ter também um pouquinho de outros? Pode acontecer de ter um aporte, né? Por quê? Existem, né, nós não somos quadradinhos, né? Então, o mundo não é separado em 4 elementos, exatamente, né? Até porque tem esse elemento da própria personalidade da pessoa, né? Então, existe ali, vamos pensar numa cruz, né? Então, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, pode haver ali uma alteração nesses eixos, né? Então, por exemplo, um colérico próximo ao sanguíneo. Então, é um colérico, mas você percebe que tem aquela leveza do sanguíneo, mas ainda permanece a essência do colérico. Ou um colérico melancólico, né? Então, é um eixo mais próximo para baixo, né? Então, é um colérico que ele vai ser mais introspectivo, vai ser mais pragmático, entende? É mais desafiador. Um colérico próximo do melancólico, ele tem uma rigidez muito intensa, né? Então, a gente considera assim, quente e seco. Então, ele pode ser, a característica quente pode predominar, ele estaria perto do sanguíneo. Se a característica do seco predomina, ele está mais próximo do melancólico, entende? Então, pode haver, sim, algumas variações. Juliana, você vai continuar aqui com a gente, e você que nos acompanha pela Rural de Natal FM, também continue na nossa sintonia. Vamos a um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 12 de janeiro de 2024. Hoje, no nosso programa, estamos conversando com a psicóloga Juliana Minotti, que é autora do livro Lá na Terra do Contrário. É uma obra que é inspirada em uma música do Padre Zezinho, que tem também esse mesmo nome. E antes da gente seguir aqui com a conversa com Juliana, quero convidar você a baixar o nosso aplicativo, o aplicativo da Rural de Natal FM. Você pode ouvir a rádio em qualquer lugar, de onde você estiver, quando e onde quiser. Você pode baixar agora mesmo o nosso aplicativo, que funciona tanto para Android como iOS. É um aplicativo gratuito. Basta você procurar na sua loja de aplicativos, tanto na Google Play ou na Apple Store, por Rural de Natal FM. Só baixar e também ouvir a nossa emissora quando e onde você quiser. Juliana, nesse terceiro bloco, a gente tem o livro, né? Ele tem esse viés, né, da questão da educação das crianças. E qual a importância da fé
nesse contexto todo, né? Nesse processo dos pais, né? Educarem os filhos, né? Lidar com esses diferentes temperamentos que as crianças têm, né? Com todas essas exigências do mundo atual, de que forma a fé entra nisso tudo? Ótima pergunta. Veja, nós precisamos estar sempre direcionados para uma finalidade, né? Toda a nossa ação, ela precisa ter um fim, certo? Então, vamos pensar numa família que não tem a fé, né? Então, ela não tem fé, não tem essa prática, não tem religiosidade. Para qual fim ela vai educar os filhos? Ela vai educar os filhos para serem bem-sucedidos, né, nessa sociedade. Ela vai educar os filhos para serem pessoas boas, caridosas, né? Porque mesmo a pessoa sem fé, ela pode, né, ser caridosa, né? Ela pode ter compaixão, porque isso é algo inato da pessoa humana, é próprio da pessoa humana, é ser capaz de se colocar no lugar do outro. Só que, veja, para eu ser caridoso sem a fé, é para chegar à conclusão de que eu sou uma pessoa boa. Isso me levaria para onde? Para uma soberba. É o contrário, né, do que deveria ser. Né? Olha como eu sou bom, olhem para mim, porque eu sou uma pessoa muito boa, olha como eu ajudo, olha o que eu faço, né? E essa pessoa, ela se torna incapaz de realmente ser para os outros, né? Porque a finalidade dela é ela mesma, né? É a promoção dela mesma. Mesma coisa para educar filhos para serem bem-sucedidos. Então, a gente está falando aqui de bens materiais. Então, você vai estudar, você vai ter uma boa profissão, ou você vai, né, ser estratégico no jogo aí de dinheiro, e você vai ter muito dinheiro. Essa é a minha finalidade como mãe, que você tenha muito dinheiro, você não passe necessidades na sua vida. E aí, mas o que vai acontecer? Em algum momento, essa criança que vai se tornar adulta, ela vai passar por uma dificuldade em que o dinheiro não vai ser suficiente. Ele não vai suprir a necessidade, no caso de uma doença, por exemplo. Percebe como vai sempre ficar uma ausência, uma falta, um buraco, uma lacuna, né? Então, é possível, e grande parte da nossa sociedade hoje educa os filhos para esse tipo de finalidade. E acredita que é o suficiente. Mas qual é a consequência? O que nós estamos vendo cada vez mais na nossa sociedade? Os crimes cada vez mais terríveis, pessoas sem sentido da vida, depressão. Não estou dizendo que a depressão é ausência de Deus, tá bem? Porém, sem um sentido transcendente, certamente a pessoa vai ter maior chance de desenvolver essas doenças, esses transtornos. Ansiedade, né? Eu estou desenvolvendo o meu TCC da minha terceira pós-graduação, e o título é: a ansiedade é mesmo o mal do século? Eu estou questionando isso, porque não é a ansiedade o mal do século. A ansiedade é a consequência do mal do século. O mal do século é esse esvaziamento da pessoa humana. Então, Aristóteles dizia o seguinte, que a pessoa ela foi feita para a felicidade. Esse é o nosso fim. Todos nós estamos buscando essa felicidade. Porém, essa felicidade material, ela é perecível. Ela não se sustenta. Então, o Aristóteles, que não tinha fé, porque ele era um filósofo que veio antes de Cristo, né? Mas ele buscava essa transcendência, ele chegou à conclusão de que a felicidade possível na vida material é consequência de uma vida virtuosa. Então, veja só, a gente começa a trilhar um caminho. Então, se os pais tiverem essa consciência, e aí no finalzinho do livro, eu trago a família e escola de virtudes, né? Os pais, sobretudo, têm que educar os filhos para uma vida virtuosa, né? Para uma vida equilibrada.
E aí, a partir disso, é capaz essa criança, né, desenvolver esta fé e compreender melhor a fé. Porque a fé não é uma mágica, né? Não é um conto de fadas, mas é um exercício constante da virtude, do esforço, da dedicação para uma finalidade. Como que eu posso suportar uma dor, um sofrimento, um luto, por exemplo, sem eu me perder nessa dor? Somente quando eu tenho um olhar transcendente. Então, a fé, ela entra no âmbito familiar como um luzeiro que vai à frente, iluminando. É a luz no fim do túnel, porque a nossa vida é muitas vezes a gente passa por essa escuridão, mas eu preciso ter o olhar capaz de encontrar essa luzinha que vai me direcionar para o meu fim, né? Então, a família, a fé, ela precisa estar presente na vida das famílias, sobretudo compreendendo que nosso decorrer, né, o nosso trajeto deve ser de aperfeiçoamento. Nós devemos a cada dia sermos um pouco melhor do que fomos ontem, mas não é melhor no intuito material, como eu falei no começo, ser mais rico, né, ser mais bem-sucedido, ser melhor como pessoa, uma pessoa mais virtuosa. Quais virtudes, né? Aristóteles nos traz 4 virtudes, que é a prudência, que é a mãe de todas as virtudes, né, que vai nos ajudar a discernir de fato o que é o bem e o que é o mal, não só no âmbito transcendente, mas também no mundo material. Vamos pensar na ansiedade. Muitas pessoas ansiosas são ansiosas porque fazem más escolhas, pessoas que não sabem fazer boas escolhas, tomar boas decisões no seu cotidiano. Então, prudência. Depois, a fortaleza, que é a virtude que nos ensina a lidar conosco, né? Jesus diz, o reino dos céus é dos violentos. O que ele quer dizer? É dos fortes, é da quem tem fortaleza, né? Fortaleza para vencer a si mesmo. A temperança, né? Então, saber equilibrar a minha maneira de lidar com o que é material, né? A gula, por exemplo, uma pessoa gulosa, ela não é temperante, né? Uma pessoa que gasta muito dinheiro, que compra, que tem compulsões, ela precisa desenvolver a temperança. Vamos pensar nos temperamentos. O sanguíneo precisa desenvolver a temperança, né? É uma pessoa intensa, uma pessoa impulsiva, ela precisa ser mais equilibrada nos seus afetos, nos seus ímpetos, né? E, por fim, a justiça. O que é a justiça? É dar ao outro o que lhe é devido. Uma das consequências da justiça é a gratidão, né? Tanto se fala em gratidão nos tempos atuais, né? Mas as pessoas não entendem que gratidão é um ato de justiça, é dar ao outro o que lhe é devido. Por exemplo, muitas vezes a psicologia culpa os pais, né? A historinha, ela traz um pouco desse elemento. A culpa é da sua mãe. Você é assim por causa da sua mãe. Ai, porque a minha mãe. Ai, porque meu pai. Quanto na clínica a gente escuta, né? Eu escuto isso dos meus pacientes. Eu sou assim por causa da minha mãe, porque minha mãe me fez sofrer. Minha mãe não me deu atenção. Poxa vida, né? A sua mãe, ela tem a sua própria personalidade, ela tem as suas características, né? Ela pode não ter sido a melhor mãe do mundo, porém ela te deu aquilo que é de melhor, a sua vida. E com a vida, ela te deu a liberdade de fazer boas escolhas. Independente da nossa circunstância, nós somos capazes de fazer boas escolhas, né? Então, ter uma vida virtuosa, né, é equilibrar esses elementos, né? Existem muitas outras virtudes, mas essas são as virtudes básicas de uma pessoa, independente se ela tem fé, né? E aí sim, essa pessoa, ela vai ser capaz de encontrar um caminho de felicidade. Juliana, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre umas dicas que você traz no final do livro, inclusive agora há pouco, né, você falou uma delas, né, essa família escola de virtudes. E aí, que outras dicas são essas que você aborda no livro e que os pais podem aplicar aí no seu dia a dia, na educação dos filhos? Eu trago a questão da ordem,
né? Então, a importância de haver uma rotina, né? A criança, veja, tudo que a criança precisa para se desenvolver bem, estabilidade e rotina. Ela precisa ter higiene, ela precisa ter uma boa alimentação, né? Ela precisa ter tranquilidade de dormir bem, né? Então, os pais precisam oferecer esta ordem na vida dessa criança, com horários, né? A criança, se ela prevê o que vai acontecer, ela vai ser uma criança tranquila. Ela não vai ser uma criança que vai brigar para tomar banho, ela não vai ser uma criança que vai brigar para comer, né? Porque ela já sabe o que vem depois. Ela já sabe que é a hora de comer, agora é a hora de brincar, agora é a hora de tomar banho. Isso faz parte, né, da vida da criança e é necessário. Também a ordem do ambiente, né? Fazer essa criança participar da organização do ambiente, dentro da sua capacidade, da sua idade, né? Cuidar dos brinquedos, não quebrar, guardar no lugar, né? E a família como um todo participar disso, para que o ambiente esteja apropriado e adequado para todos conviverem e viverem bem. Assim também a presença. Nós vivemos uma cultura de muito trabalho, em que as crianças, infelizmente, precisam passar grande parte do seu dia longe dos pais, numa escola, né? Muitas vezes 9, 10 horas do dia. Os pais levam cedo e vão buscar já tá de noite. Então, esses pais mal conseguem participar da vida desses filhos, né? De algum modo, fazer escolhas, olha a prudência, né? O nosso maior bem são os nossos filhos. Então, fazer escolhas que possibilitem essa presença real na vida dos nossos filhos, né? Eu tive que fazer essa escolha em um determinado momento da minha vida, né? Ou de deixá-los numa escola o dia todo, né? Ou diminuir meu tempo de trabalho e, assim, por consequência, diminuir também a minha aquisição material. E isso foi necessário para que eu pudesse estar presente e realmente participar da educação dos meus filhos. E eu não me arrependo absolutamente, né? Então, se os pais tiverem essa consciência, né, de que a personalidade deles é essencial, o desenvolvimento, o amadurecimento da própria personalidade, né, os pais são espelho dos filhos, os filhos aprendem, né, Madre Teresa de Calcutá dizia, né, se teus filhos não te ouvem, não se preocupe porque eles te veem, muito mais o que nós fazemos é mais importante do que nós falamos para os nossos filhos. Né? Então, estar atento a esses elementos é essencial para uma família feliz, uma família feliz. Onde é que as pessoas podem adquirir o livro, Juliana? Olha, o livro está disponível na Amazon, né? Amazon.com.br, também tem no site da Paulinas, né? Ou diretamente comigo, né? Aí pode me procurar pelo meu Instagram, Juliana Minotti, psicóloga e escritora. Juliana Minotti, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, desde domingo, sem dúvida uma conversa muito enriquecedora, principalmente para os pais, né? A gente está aí nesse início de ano, vem também o ingresso aí na escola, também de muitas crianças, né? Então, essa entrevista vai ser muito bem aproveitada também nesse início de ano para todos os pais que nos acompanham. A gente deixa aqui o espaço para você transmitir a sua mensagem final, no encerramento do nosso programa. Bom, nós temos a graça de estar no ano jubilar, né? O ano da esperança. E eu desejo, né, que este ano seja um ano repleto de esperança. Então, nós teremos adversidades, desafios, porém, lembrem sempre de ter essa luz diante dos olhos. Qual é a finalidade? Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Né? Independente da sua circunstância, lembre-se que sempre tem uma luz para onde você olhar e buscar a esperança. Mais uma vez, obrigada pela participação aqui no nosso programa, Juliana Minotti. E também agradecemos a você que nos acompanhou aqui pela Rural de Natal FM. Só reforçar o recado final
de que com a sua ajuda no Clube do Ouvinte a gente consegue espalhar fé, amor e esperança, e você pode se tornar parte também dessa missão, se tornando um associado do Clube do Ouvinte aqui da Rural de Natal FM. Basta enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 991945772. Vou repetir, 991945772. Faça parte você também do Clube do Ouvinte da Rural de Natal FM. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Você fica agora com a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio da Família.